Inserção urbana. O edifício Anita Ribas, conhecido como Casa do Pequeno Jornaleiro, está situado entre as ruas Saldanha Marinho e Cruz Machado, em Curitiba, Paraná. O edifício localiza-se em um ponto estratégico para a Casa do Pequeno Jornaleiro, pois existia vários jornais próximos, como a Gazeta do Povo, na Praça Carlos Gomes. No quarteirão da Praça Tiradentes também funcionava outro grande jornal da época, o Diário da Tarde, e a revista Paraná, em páginas localizada na trincheira que liga a Travessa Nestor de Castro e a Alameda Augusto Stelfeld. Pesquisa História e Iconográfica. Idealizada pela esposa do inventor Manuel Ribas, Dona Anita Ribas, a Casa do Pequeno Jornaleiro de Curitiba foi criada durante o Estado Novo no ANB de 1953. A partir da moralização pelo trabalho, uma estratégia pedagógica no combate ao que se chamava a época da delinquência infanto-juvenil, através da religião, educação, saúde e disciplina, a instituição pretendia administrar meninos que já exerciam a função de vendedores de jornais. Como parte desse processo, cada menino recebia uma parte da venda dos periódicos, sendo que esse valor era destinado para uma conta poupança na Caixa Econômica Federal, quando os garotos atingiam maioridade. Cronologia construtiva. De acordo com nossa pesquisa realizada e analisando as plantas aprovadas na Prefeitura de Curitiba e cedidas pela Secretaria de Patrimônio do Estado do Paraná, a primeira edificação construída foi voltada para a Rua Cruz Machado, tendo seu projeto aprovado em 22 de maio de 1950, com aproximadamente 1.599 metros quadrados, sendo o autor do projeto o engenheiro Kamal David Curry. No dia 9 de outubro de 1953, foi aprovado na Prefeitura de Curitiba uma ampliação de um pavimento junto à Rua Saldanha Marinho, ou seja, outra fachada com uma área de 483 metros quadrados. Este imóvel foi adquirido pelo Estado do Paraná em 1940 e 1941, posteriormente doado à Casa do Pequeno Jornaleiro para a construção de sua sede própria, mediante a Lei Estadual 1210, de 16 de nove de 1953. Lá funcionou a entidade até a paralisação de suas atividades em 1962, retornando o imóvel e o prédio nele construído ao Estado. Linguagem arquitetônica. O modernismo, caracterizado por uma proposta arquitetônica mais purista e livre de ornamentos, predomínio da técnica de construções em concreto e formas retilíneas. Ao analisar a Casa do Pequeno Jornaleiro, observamos que alguns desses elementos estão presentes na fachada e nas plantas, além de conter formas geométricas predominantemente retas. O telhado de duas águas foi escondido com uma platibanda e esquadrias de vidro abrem grandes vãos na parede, o que para a época não era comum nas construções. Sistema construtivo. A partir da visita técnica dos projetos encontrados e das análises observadas em estruturas expostas, podemos concluir que a Casa do Pequeno Jornaleiro foi construída em alvenaria convencional, com tijolos sem furo, armadura de aço e concreto moldado em bloco. O revestimento nas paredes é composto de reboco e emboço de argamassa e possui várias camadas de tinta. A última observada foi a pintura em tinta a óleo, com cores entre amarelo queimado e amarelo creme. Percorrendo o edifício, nota-se o abandono e o processo de degradação do tempo. As paredes, em sua maioria, uma camada de bolor, estão sofrendo os efeitos da umidade. A tinta prejudica a estrutura, pois não permite a parede respirar, que acaba criando bolhas de acúmulo de água. O telhado está quebrado, o que facilita a entrada da água da chuva. Os pisos de madeira estão apodrecendo e as esquadrias apresentam severos danos pela ferrugem. Levantamento arquitetônico. O levantamento arquitetônico foi realizado pela equipe a partir da autorização de entrada do imóvel, pelo órgão público, atual responsável, que é o DEPEN, representado pelo Sr. Henrique, que cedeu gentilmente as chaves para nosso levantamento. A visita ocorreu no dia 22 de agosto de 2018 e levou aproximadamente 6 horas para ser realizada. Proposta de restauro e novos usos. Como se encontra o antigo edifício Pequeno Jornaleiro? Percorrendo o edifício do Pequeno Jornaleiro, nota-se o abandono, onde houve degradação derivados de ações antrópicas e ambientais, pelo fato de estar locado no centro de Curitiba, onde há uma concentração alta de poluição, acaba sendo exposta a esses agentes, formando manchas, estufamentos e descascos principalmente na fachada. Sendo no interior do edifício, há um acúmulo grande de poeira fazendo uma camada espessa, prejudicando o piso e paredes.
As paredes, em sua maioria, têm um grau médio danificado, apresentando problemas no reboco e na tintura, seja pela tinta óleo que acaba não deixando a parede respirar, o que acaba descascando essa tinta, ajuda até na infiltração, ou pelo bolor que provavelmente tenha sido ocasionada pela água da chuva que entrou pelo telhado e forro quebrado. Sua principal conexão com o edifício é através das escadas que, pelo nível intermediário, conecta através de uma rampa que dá acesso ao outro edifício, voltado para a Cruz Machado, sendo esse edifício o mais danificado, possuindo pisos e paredes com bolor e em extrema degradação, onde se encontra a partes do forro quebrados. Existem patologias como fissura e rachaduras que são reversíveis, podendo ser resolvida com muita atenção. Proposta: para o edifício antigo do Pequeno Jornaleiro, foi proposto um novo uso, o Departamento de Execução Penal, DEPEN, Escola de Serviços Penais do Paraná, onde oferta de cursos de formação, capacitação ou aperfeiçoamento profissionais, tendo como eixo uma política penitenciária que efetivamente aposte na reintegração do preso à sociedade. No imóvel da Saldanha Marinho, a disposição dos ambientes se daria no térreo, sendo destinado a um museu onde teria a composição do acervo de fotografias da época e diversos documentos como prontuários e um dos primeiros relatórios anuais do sistema penal. Tendo seu acesso pela porta de vidro, nas demais salas encontra-se depósito, copa, uma sala de recuperação de papéis para apoio do museu. No primeiro pavimento, um auditório que comporta 100 pessoas, uma sala de café com acesso à sacada e nas salas que acompanham o corredor estaria destinado a ser um laboratório de informática. No segundo pavimento, estaria alocada a parte administrativa, salas de departamento, salas de direção, sala para o administrativo, sala para o RH e financeiro, área de assessoria técnica, biblioteca, sala de professores e depósitos. No edifício, foi voltado para a Cruz Machado, no térreo foi proposto 2 estacionamentos, por ter um acesso fácil pela rua. No primeiro e segundo pavimento estão destinados às salas de aula, já que a DEPEN tem como ponto de partida a sociabilização e integração dos penitenciários, dos quais fariam uso dos mesmos. Análise das patologias. Umidade. Quando elevada, gera contenção da água acima de 70% e danosa construção tradicional. Proposta: técnicas utilizadas pode ser o fechamento de juntas, rebocos armados, confinamento transversal com uso de conectores ou pregos, injeção de caudas, desmonte e reconstrução ou soluções mistas. Parede: bolhas na alvenaria ocorre quando se aplica massa corrida PVA em exteriores, repintura sobre tinta de má qualidade quando a poeira não foi removida após o lixamento da massa ou quando a tinta não foi devidamente diluída. Forro: nos tetos de madeira surgem patologias relacionadas ao envelhecimento do material, como empenamentos e fendas. Entretanto, as mais preocupantes são as relacionadas à umidade e infiltrações, que criam condições para o desenvolvimento de fungos e de agentes biológicos, e levam a destruições dos elementos. Proposta: fazer a retirada da parte danificada e trocar por novas. Telhados: as principais patologias identificadas nos revestimentos de cobertura estão associadas à necessidade de estanqueidade quanto à água das chuvas, e em uma parte apresenta destelhamento. Proposta: troca da parte danificada da telha respeitando a volumetria original dela. Piso: apresenta umidade, em alguns pontos está em alto grau de bolor e passaria por um processo de recuperação. Proposta: primeiro, fazer remoção com cuidado. Segundo, mandar para a estufa e deixar com umidade compatível a 12%. Terceiro, resinar. Quarto, recolar. Quinto, lixar com lixa fina para deixar todos nivelados. Sexto, aplicar verniz ou cera. Rachaduras e fissuras. Dentre as principais técnicas utilizadas, pode-se o fechamento de juntas, rebocos armados, confinamento. Proposta: para pequenas fissuras, a solução tradicional é retocar o reboco usando argamassa ou massa acrílica, mas as fissuras podem aparecer. Outra alternativa é passar tinta elastomérica pura na região e depois aplicar 2 ou 3 mãos do mesmo produto. Portas de madeira. Os cupins, a umidade, descascos são alguns dos fatores que apresentam na maioria das portas de madeira. Proposta: lixar toda a porta, retirar toda a tinta e verniz antigo que ainda restam e fazer um tratamento contra cupins. É comum que existam buracos e partes danificadas. Para corrigi-las, aplique massa própria para a madeira. Janelas quebradas. Devido ao vandalismo e degradação, causa antrópica. Proposta: substituir os vidros quebrados por novos que mantêm as características do que se mantém. Perda de tinta. Perda de aderência entre as diferentes camadas, levando ao descascos e à queda. Proposta: raspagem da tinta onde está danificado.
Paleta de cores utilizada nas paredes internas. Pêssego suave, orvalho, creme e laguna. Paleta de cores proposta: branco e berinjela. Comparativa Sala de Aula 2016. Foto atual. Nova proposta. Imagem atual fachada Cruz Machado. Proposta Cruz Machado. Anderson Cardoso, Angélica Aires, Clarice Kanayama, Gabriele Bresciani, Letícia Neumann, 4 NA. Técnicas retrospectivas, Ana Luísa Furquim.